Graça e paz, homens de Deus. Eu amo louvores assim. A gente expressa a palavra de amor ao Senhor, né? Toda vez que eu venho na rede de homens, de verdade, eu não sei o ambiente que o Senhor traz para esse lugar, que eu fico fragilizado. Sabe, eu me sinto... É do Espírito, como disse Diogão. Tá um ambiente diferente aqui essa noite. De verdade. E primeiro eu quero agradecer por cada um de vocês que aqui estão essa noite. Como é importante olhar cada rostinho, sabe? E você percebe que a morte de Jesus na cruz, ela não foi em vão. Nós estamos aqui reunidos para dizer que Ele vive. E para dizer para aquele mundo que a morte dele não foi em vão. Não é verdade? Pode se assentar, por favor. Quantos acreditam em palavras proféticas? Quantos de vocês acreditam em palavras proféticas? Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que toda palavra profética lançada sobre a vida de alguém, ela aconteceu. E quando o Senhor lançava, ou um profeta, falava-se uma palavra profética sobre um ambiente, ou sobre a vida de algum homem de Deus, as coisas aconteceriam. E eu gosto sempre de dizer, porque isso é importante, eu tenho vivido isso desde o dia 1º de janeiro, quando o nosso pastor disse que esse ano seria um ano diferente para as nossas vidas. Seria o ano onde nós alcançaríamos a nossa expansão. E eu tenho vivido isso dentro de mim. E viver não é só falar ou expressar da boca para fora. Viver é arregaçar as mangas e trabalhar, trabalhar e trabalhar para que essa expansão alcance a minha vida, alcance a vida de vocês e alcance aqueles que estão perdidos lá fora. Quantos creem numa palavra profética? Nós estamos debaixo de uma palavra profética. Mas, diácono Diego, essa palavra vai acontecer? Vai acontecer, porque o Deus que dá a visão é o mesmo Deus que nos dará essa provisão. Então, como eu digo no meu PG, e eu digo todas as vezes que eu subo aqui, eu gosto muito de falar sobre esse tema anual da nossa igreja, e eu preciso falar, porque isso precisa estar dentro das nossas cabeças, das nossas mentes. Nós vivemos um ano da expansão. Então eu preciso trabalhar, e o Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer para você que você também precisa entrar nessa palavra que está debaixo que está sobre esse teto, sobre as nossas vidas. Eu não gosto muito de dar tema à mensagem quando eu vou ministrar, mas eu coloquei o homem que Deus quer usar. E se você olhar a mensagem, o Carlinho me chamou ali atrás para falar que ficou arrepiado com a mensagem. O homem é uma ovelha que ela está fugindo, e ele está como? Correndo atrás dessa ovelha. E o Senhor te trouxe aqui para que eu possa dizer para você essa noite, assim como Ele ministrou para a minha vida, que nós precisamos ir atrás de homens que estão com seus casamentos destruídos, que estão com a sua vida financeira destruída, que estão com a sua família destruída, com os seus pensamentos destruídos, com os seus sonhos que estão mortos. Mas eu e você, nós estamos vivos, e nós vamos conduzir essa mensagem que o Senhor nos dará essa noite para alcançar aqueles que estão perdidos lá fora. Eu, todas as vezes que tenho uma oportunidade de evangelizar, eu digo isso para o Rodrigão, de evangelizar ou de ministrar, as minhas mensagens são mensagens que vão chegar a outras pessoas. As minhas mensagens, eu costumo dizer que são mensagens evangelísticas. Eu só penso em ganhar vidas, sabe, Filipão? Eu só penso em crescer, eu só penso em ganhar homens, eu só penso em tirar jovens das drogas, eu só penso em tirar mulheres que estão nas vidas de prostituições, eu só penso em tirar famílias que estão destruídas, fazer com que essas famílias sejam resgatadas pelo poder dessa palavra, assim como um dia eu também fui. Quantas vezes nós nos reunimos em um bar para tomar cerveja, não é verdade? Para escutar um pagode, não é verdade? Quantas vezes você, ou talvez amigos, pessoas que você conhece, saíram desse bar para usar drogas? Quantas vezes por conta dessas festas nós brigamos com as nossas esposas? Não é assim? Mas nós que estamos aqui essa noite, nós vamos receber uma mensagem que Deus tem para as nossas vidas, e nós vamos sair daqui assim como diz aquela imagem, correndo atrás da ovelha que está perdida.
quando eu comecei a estudar, eu achei interessante, e isso me marcou, que quando o pastor, ele vai atrás da ovelha, ele coloca ela nos braços, e ele deixa o seu focinho bem próximo do seu pescoço. Tem histórias que dizem que ele andava 3 dias com a ovelha no seu pescoço, para que ela fosse sentindo o cheiro do seu pastor, para que ela não ouvisse mais nenhuma voz, não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda, ficasse, sabe, pastor, dentro de um aprisco, sendo cuidada e tratada com todo amor e carinho, assim como o nosso grande pastor faz com as nossas vidas. Um dia eu fui resgatado, eu era essa ovelha que estava perdida, eu me prostituía, eu mentia, sabe, eu traía, eu era de confusões, mas o Senhor olhou para mim, me estendeu as mãos, e eu ouvi uma mensagem que mudou a história da minha vida. Ele me tirou de um lamaçal de pecado, me colocou sentado a uma mesa, e eu gosto sempre de dizer isso, aonde essa mesa tem amor, tem esperança, tem sonho, tem vida, que é essa palavra que nós vamos ouvir essa noite. Também foi assim com você. Mas quando eu me converti, dentro de mim tinha algumas dúvidas. A minha cabeça tinha algumas coisas que eu não conseguia entender, e dentro de mim gerava alguns medos, e eu ficava fazendo algumas perguntas para Deus. Eu anotei aqui, eu tive o prazer de anotar, porque eu esqueço, então eu tive que anotar para que eu não possa esquecer. E eu botei assim, quando me converti, eu perguntava dentro de mim: será que eu sou capaz de fazer a obra do Senhor? Será que eu dou conta daquilo que o Senhor vai colocar nas minhas mãos? Será que eu fui chamado para fazer tudo isso que esse pastor está ministrando? Ser um transformador de vidas? Eu carregava essas perguntas comigo. Talvez você que esteja aqui essa noite também faça a mesma pergunta. Talvez quando você se converteu, você tinha sonho. Não, eu quero ser um obreiro, eu quero ser um diácono, eu quero ser um pastor, eu quero ser um presbítero, eu quero ser um evangelista, eu quero ganhar vidas para o Senhor Jesus. Mas, Senhor, eu tenho vergonha de abrir a minha boca para orar, ou eu tenho vergonha de abrir a minha boca para falar, eu tenho vergonha, Senhor, de anunciar essas boas novas que faz com que transforme vidas que estão entregues nas mãos de Satanás. Eu queria que você viesse comigo hoje nessa mensagem. Eu queria que você entrasse quando eu começasse a ler essa mensagem, e você olhasse para dentro de si, porque eu sei que você também tem algumas perguntas e alguns questionamentos dentro de você, quanto ao que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje. Eu orei muito ao Senhor quando eu comecei a estudar essa mensagem. Eu falei: Deus, um dia eu aprendi lá atrás que toda mensagem, ela tem um destino, ela vai alcançar um coração. Eu não sei de quem, mas ela vai alcançar um coração. Eu acho que você não entendeu. Essa mensagem vai alcançar o teu coração. Você não vai mais sair daqui da mesma forma qual você subiu pelas escadas. Você vai sair daqui um homem diferente. É como se uma chave, será virada dentro de você. As pessoas não vão entender o porquê que você está ganhando vidas. As pessoas não vão entender o porquê as suas atitudes são diferentes a qual você fazia antes. As pessoas não vão entender a forma com que você está se expressando e vão passar a comentar: ele está diferente, alguma coisa nele mudou, alguma coisa nele não está normal. E você vai dizer que o Espírito que vive dentro de você está se movimentando e fazendo você avançar para um propósito que o Senhor vai colocar sobre a tua vida essa noite. E o Senhor vai dizer para ti que te trouxe a esse lugar para falar que você também é um transformador de vidas. O Evangelho também passa pelos seus ombros. As famílias que estão perdidas precisam de vocês. Essa igreja, ela precisa de cada um de vocês que está aqui essa noite. A rede de jovem, ela precisa de cada um de vocês que está aqui essa noite. A rede de mulheres, ela precisa de cada um de vocês que está aqui essa noite. O nosso pastor, que é o anjo da igreja, quem está à frente desse ministério, ele conta com a gente, ele precisa de cada um de nós que estamos aqui essa noite. A expansão só vem quando há unidade.
O crescimento só vem quando há unidade. Hoje nós estamos reunidos como homens fortes, e nós vamos sair daqui com a nossa mente transformada. E nós vamos fazer com que essa rede seja uma rede que cresça, que pregue esse evangelho. Nós seremos conhecidos dentro desse bairro por homens que oram e lutam por aqueles que estão perdidos lá fora. Esse é o meu papel dentro do evangelho. Esse é o seu papel dentro desse evangelho. Eu precisava dizer isso para você antes de eu entrar nessa mensagem. Diácono Diego, que responsabilidade você colocou sobre a minha vida agora. Talvez você tinha esquecido. Lembra quando você se converteu? Puxa na memória. Quantos sonhos você tinha? Hein, Kleber? Quantas coisas vocês queriam fazer na presença de Deus? Lembram disso? Se vocês não lembram, o Senhor, o Espírito Santo vai fazer com que vocês lembrem agora quem vocês eram quando se converteram e quem vocês são hoje. Mas guarde o que eu vou dizer para vocês hoje. Eu digo isso com muita convicção dentro do meu espírito. Você sairá daqui um homem diferente pelo poder dessa palavra. A sua vida será transformada pelo poder dessa palavra. Não é eu que estou ministrando, é mensagem dada pelo Senhor para mudar a minha vida, para mudar o meu entendimento e também mudar a vida de vocês. Sairão daqui pais diferentes. Sairão daqui amigos diferentes, sairão daqui homens diferentes. No seu trabalho vocês agirão diferente. A sua vizinhança vão olhar e não vão entender o que aconteceu com vocês. Vocês sairão daqui homens dedicados e dispostos a alcançar a expansão que Deus tem para esse lugar. E quando eu fazia essas perguntas dentro de mim, quando eu fazia esses questionamentos dentro de mim, porque eu tinha muitos sonhos, eu tenho até hoje, e eu não tenho medo de compartilhar isso com ninguém. Eu sempre digo, e o Rodrigão que caminha comigo lá no PG, ele sabe disso, eu não tenho dom para ministrar, eu acho que eu não tenho, mas eu faço porque eu entendo, não é verdade, pastor, que vidas precisam ouvir essa mensagem. Quem irá pregar se eu não me colocar à disposição? Como que o seu vizinho terá a vida dele transformada se você não se colocar à disposição? Como a sua família irá se converter se você não se colocar à disposição dessa mensagem? E dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Um dia eu entendi isso lá atrás. Mas quando eu olhava para dentro de mim, eu não me achava incapaz. Mas quando você lê Hebreus 11, você vê que todos os homens e mulheres de Deus que foram usados eram pessoas que se sentiam incapazes, não é verdade, pastor? Eram pessoas simples. Se você ler Hebreus 11, você vai ver a quantidade de homens e mulheres que o Senhor usou. E se você buscar a história deles, todos eles eram igual a eu e você. Pessoas simples, pessoas humildes. Muitas delas sem recursos nenhum, mas o Espírito Santo conduz, ajuda, direciona, e é por isso que eu e você estamos reunidos aqui essa noite, porque Ele nos direcionou e te trouxe aqui para dizer que o Evangelho precisa passar pelos seus ombros também. Eu não sei se você crê, e eu gosto sempre de dizer isso, eu já consigo perceber a expansão que Deus está trazendo para esse lugar. Não olhe para a forma que eu ministro, não, porque eu sou meio maluco. Eu ando para lá, eu ando para cá, isso é de mim. Eu preciso me policiar quanto a essas coisas. Mas isso não interfere em nada. O mais importante é o que será ministrado para as nossas vidas essa noite. E o Senhor te trouxe aqui para poder dizer algo para ti. Primeiro, que Ele conta com você. Segundo, que Ele quer pessoas simples, e você é esse homem. Você é esse homem, seu Jorge, que vai ganhar vidas e mais vidas no local que você mora. Eu dizia para as pessoas no PG semana passada, uma pessoa me fez: mas Diácono Diego, uma pergunta, Diácono Diego, como eu entendo ou eu sei que eu estou debaixo do propósito de Deus para a minha vida? Eu falei para ela: é simples. Você congrega em uma igreja? Congrego. Você está ativa na tua igreja? Estou. A tua igreja, ela tem estratégias? Tem. Quais são as estratégias da tua igreja? Ah, ela tem PG. Você faz parte do PG? Faço.
Você ora, você jejua? Sim. A tua igreja tem rede de mulheres, você faz parte da rede de mulheres? Faço. A tua igreja, ela faz um propósito, você está debaixo desse propósito? Sim, faz. Então você está debaixo do propósito desse, que é a expansão. Falei para ela. Agora, se eu faço parte de uma igreja e eu estou um dia no culto, outro dia eu não estou no culto. Se eu faço parte de uma igreja e eu não vou a um PG, que é a estratégia para o crescimento, eu não estou debaixo dessa expansão que irá chegar para as nossas vidas. Eu não faço parte, eu disse isso para ela. E no final falei para ela, me perdoa se eu estou sendo duro com você. Quer fazer parte da expansão? Entre debaixo da estratégia que o nosso pastor colocou sobre as nossas vidas. Ele me enviou para cá. Diego, eu vou enviar você e a sua esposa lá para o outro lado. E lá você vai abrir um PG. Amém, pastor? Vamos, estou contigo. O teu sonho é o meu sonho. É dessa forma. É de mãos dadas, em unidade, caminhando juntos, para que essa expansão alcance a nossa vida. E se essa expansão alcançar a nossa vida, você vai ser aquele transformador de homem ali. Você vai ser aquele transformador de vidas. Você vai ser aquele homem que Deus quer usar a partir dessa noite. E eu queria entrar na mensagem dessa noite. Aqueles que puderem, abra suas Bíblias em 1 Samuel 16, do 14 ao 23. 1 Samuel 16, do 14 ao 23. Vamos ver o que diz o texto. Eu vou esperar você achar para que você acompanhe essa mensagem junto comigo. Quantos acharam, digam amém, por favor. A mensagem diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Olha o que diz: o Espírito do Senhor, ele se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. 15. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno. Vejam que todos já percebiam, e nós só percebemos por conta das atitudes. Saul já não era mais o mesmo. Saul já não tinha mais o Espírito de Deus sobre as suas vidas. As atitudes de Saul não eram mais atitudes que o Senhor queria que ele fizesse. As decisões de Saul já não eram mais as decisões que o Senhor tinha gerado no seu coração. Então era perceptível, as pessoas já conseguiam ver que o Espírito do Senhor tinha se retirado da sua vida. E nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente. Mandado por Deus te atormentando. 16. Que o nosso soberano, ele mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar uma harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu se sentirás melhor. 17. E Saul respondeu aos que o serviam: encontra alguém que toque bem. Diga, toque bem. Diga mais uma vez, toque bem. Pela terceira vez, diga, toque bem. E você vai entender isso. E tragam-nos até aqui. 18. Um dos seus oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar uma harpa. É um guerreiro, valente e sabe falar bem. Boa aparência, e o Senhor está com ele. Diga, o Senhor está com ele. Mais uma vez, o Senhor está com ele. Pela terceira vez, para que você não esqueça, diga, o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me o seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, o seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul, ele gostou muito dele, e Davi tornou-se um escudeiro.
22. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. 23 e último. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa, tocava, e então Saul sentia um alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava, o saía fora. Primeira coisa que nós aprendemos nessa mensagem, que ela fala do chamado de Davi, não é verdade? Davi foi chamado para servir. Então olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala: você foi chamado para servir. Vejam que o ministério de Davi, ele já começou servindo. O ministério de Davi, ele já começou ajudando. O ministério de Davi, ele já começou fazendo algo por alguém. Calma que eu vou dizer o porquê ele começou a fazer isso. Quando eu começar a falar sobre a mensagem, eu vou mostrar para você a idade que ele tinha quando ele foi ungido rei, a idade que ele tinha quando ele se apresentou a Saul. Mas o que eu quero que você entenda, que o mais importante é que eu fui chamado para servir. Mas só serve quem ama, só se entrega quem ama, só ajuda quem ama. Você só vai servir se você amar. Você só vai se entregar se você amar. E é o que nós mais precisamos hoje dentro dessa igreja. São pessoas que amam uns aos outros. São pessoas que amam os seus ministérios. São pessoas que amam aquilo que o Senhor lhe entregou em suas mãos. Porque Ele confiou em vocês. E Ele entregará algo novo sobre a vida de cada um de vocês a partir dessa noite. Mas o texto também, que nós lemos, ele fala de algumas qualidades que Davi tinha antes de chegar a Saul. Nós percebemos que ele era um homem forte, a Bíblia não disse isso. Ele era um homem valente, ele era um homem de boa aparência, e ele era um homem que falava bem. Mas por que Davi, com apenas 15 anos de idade, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, ele era tudo isso? Como que um jovem escolhido pelo Senhor tinha dentro de si todas essas qualidades? Porque quando nós pegamos a história de Davi, a vida de Davi era escondida, cuidando de ovelhas. Tudo que Davi fazia, ninguém percebia, as pessoas não viam. Mas alguém estava com os olhos sobre Davi. Alguém enxergava aquilo que Davi estava fazendo. Alguém enxergava o cuidado que Davi tinha com as suas ovelhas. Alguém enxergava o cuidado que ele tinha quando uma pulava um aprisco e ele ia atrás para buscar essas ovelhas. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas essa noite. Como disse o Rodrigão quando abriu essa rede de homens, os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você. Ele tem visto o que você tem feito. O Senhor tem visto as suas qualidades. E eu gosto muito de dizer que quando Jesus olhou para as nossas vidas, Ele não olhou para os nossos defeitos, Ele olhou para as nossas qualidades. Porque se Ele olhasse para os nossos defeitos, talvez Ele não iria àquela cruz. E não é uma heresia, tá? Eu estou conjecturando, porque Ele se entregaria, se for possível, como Ele se entregou. Mas Ele não olhou para os meus pecados, Ele não olhou para as minhas limitações, Ele não olhou para o meu medo. Lembra que eu disse no início o que passava sobre a minha cabeça quando eu me converti? Quantos medos, quantas dúvidas eu carregava comigo. Se eu de fato seria um homem de Deus, se eu ganharia vidas, se eu seria um transformador de famílias. Quando o Senhor Jesus coloca os seus olhos sobre Davi, o Senhor Jesus percebe o cuidado que o Davi tinha. Ei, esse cuidado você precisa ter ao começar por essa rede. Eu estava sentado mais cedo conversando com o Filipão e nós estávamos falando sobre isso, não é verdade, Filipão?
Nós precisamos de homens que cuidem daquilo que o Senhor nos entregou, porque essa rede, ela não é do pastor João, essa rede, ela não é do diácono Diego, essa rede, ela é nossa. Se nós não nos reunirmos aqui uma vez por mês, não orarmos, não jejuarmos, não buscarmos o conhecimento da palavra e andarmos em unidade, esse crescimento não vai vir. Nós precisamos ter dentro de nós e carregar conosco mais amor a tudo que o Senhor colocar em nossas mãos. Mas antes de falar das qualidades de Davi, ou antes de falar daquilo que o Senhor olha para que você seja um homem que será usado por Deus, eu quero falar daquilo que o Senhor não olha em nossas vidas. Antes de eu entrar nas qualidades, eu quero entrar naquilo que o Senhor não olha, que existe em mim e em você. Eu anotei aqui a primeira coisa: Deus não busca a perfeição. Ele não busca a perfeição. E se você olhar a história de Davi, quantos erros Davi teve. Será que Deus não sabia que Davi iria errar e errar muito, pastor João? Hein, Kleber? Será que Deus não olhou para a vida de Davi e não sabia que ele ia cometer tudo o que ele cometeu? Todas aquelas atrocidades, ao ponto de pegar o seu general e colocar ele à frente, numa linha de batalha para que ele morra? Porque Davi fornicou com a sua esposa? Deus olhou isso também na vida de Davi. Mas Deus não busca homens perfeitos. E sabe qual é o nosso problema? Nós só pensamos em nos entregar, só decidimos nos entregar quando nós achamos que nós estamos no caminho certo e pensamos: não, agora eu estou caminhando perfeitamente como Deus quer. Ei, você está errado. Você está enganado. O Senhor, Ele quer você da forma com que você veio aqui essa noite. Tem pouca fé? É o Senhor, é assim que Ele te quer. Tem medo? É assim que Ele te quer. Tem dúvidas? É assim que Ele te chamou para falar contigo essa noite. Está angustiado? É dessa forma. Ele está dizendo: vem, é hoje que eu vou mudar a história da tua vida. Você não é perfeito. Davi não era perfeito. Segunda coisa que Deus busca para nenhum homem, não busca nenhum homem, é a sua capacidade. E nós pensamos dessa forma, né? Não, eu só vou fazer, ou eu só vou estar na presença quando eu tiver, ou quando eu me sentir capaz. Mais uma vez eu quero dizer que você está enganado. Deus não olha para a tua capacidade. A tua capacidade, ela é limitada, mas o Espírito que habita dentro de nós, Ele faz a gente conduzir a lugares mais altos e mais longes, que as pessoas olham e falam assim: ei, o que está acontecendo na Novo Tempo, que eles agora estão ganhando gente em cima de gente, seu Jairo? É o Espírito que está dentro de mim e de você. É esse Espírito que se movimenta todos os dias, fazendo com que você alcance o propósito que Deus tem para esse lugar. Vou repetir: você é um transformador de vidas. Eu falo isso com muita convicção, porque eu acredito. Eu aprendi que quando você trouxer uma mensagem, traga essa mensagem como se ela fosse acontecer daqui a um segundo. Você precisa sair daqui com essa certeza: eu sou um transformador de vida. Com todos os erros, com todas as limitações, com todos os pecados, é o Senhor que te trouxe aqui essa noite para dizer que vai virar uma chave dentro de você e a tua vida não será mais a mesma. Esquece pagode, esquece pagode, esquece. Esquece mulheres, esquece mulheres, esquece mulheres. Se você receber essa mensagem, esquece pagode, esquece mulheres, esquece confusões, esquece prostituições. A sua vida será outra a partir dessa noite. Eu creio muito. Da família de Davi olha para ele, não acreditava que ele poderia ser o escolhido. Vamos ler 1 Samuel 11. Vamos ver o que diz em 1 Samuel 11. 16:11. Olha o que diz. 1 Samuel 16:11. Então perguntou Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Já tinham se apresentado os filhos de Jessé. Os fortões, como o pastor ministrou uma vez, né? Homens bonitos, homens guerreiros, homens que criados para a guerra.
desde pequeno ensinado para a luta, são todos esses os filhos que você tem, Jessé? O profeta perguntou para ele, e Jessé respondeu, ainda não, eu tenho o caçula, ou seja, eu tenho aquele pequenininho, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga ele aqui, nós não vamos nos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Ai, meu Deus, olha que mensagem. Tua família pode achar que você é pequenininho, os teus vizinhos podem achar que você é pequenininho. Talvez eles olham e não conseguem perceber o tamanho da capacidade que Deus colocará sobre a tua vida essa noite. Talvez as pessoas olham e não acreditam quem você vai ser depois dessa mensagem essa noite. A tua vida vai ser outra, e a culpa não é minha, a culpa é dessa mensagem que o Senhor nos está entregando essa noite. Tu vai ganhar vidas no teu trabalho, hein, Filipão? Se preparem. A tua vida será outra a partir dessa noite. Guarda o que eu estou te falando. Uma chave será virada dentro de você, e tu será outro homem dentro dessa igreja. Tu vai se doar, tu vai se entregar, tu vai amar as vidas, tu vai ser um transformador. Tu vai atrás daqueles que estão perdidos, porque você vai sair daqui decidido e dedicado às pessoas que estão perdidas em meio a tantas e tantas coisas na mão ou na mesa que Satanás tem colocado para eles lá fora. É para isso que o Senhor te trouxe aqui essa noite. Se sente incapaz? Te veem como pequeno? É esse que o Senhor Jesus quer, seu Jairo. Quando eu me converti, que eu olhava, e a nossa época, né, pastor João? Eram só homens que ministravam, tô mentindo? Eram só pessoas inteligentes. Eram homens que subiam com terno, sargento pegou essa época. Eram homens que subiam com terno, sabe? A forma com que ele falava e se expressava, a forma com que eles ensinavam, e eu sentadinho naquele banco ali, sabe, pequenininho, só pedindo para Deus me usar. Um dia o Senhor Jesus olhou para a minha vida e me trouxe para anunciar essas boas novas. Ele tirou o medo, Ele tirou a angústia, Ele tirou as dúvidas, e eu passei a falar do amor do Senhor. Eu não quero ser o melhor pregador, não, eu não quero. Eu só quero dizer o que Deus fez na minha vida. Já é o suficiente. Eu só quero falar como Ele me tirou de um lamaçal de pecado e me colocou em uma mesa que tem tantas e tantas coisas que me fez ser apaixonado, como nós escutamos no louvor. Nós te amamos, Jesus. Eu te amo, Senhor. Saia daqui com um entendimento essa noite. Eu sou esse transformador de vida que o diácono Diego está ministrando. Eu fui chamado para amar essa rede de homens. Eu fui chamado para servir as pessoas na Novo Tempo. Eu fui chamado para servir as pessoas no PG. Eu fui chamado para me doar, para me entregar pelos fracos que estão lá fora perdidos. Eu fui chamado para isso. Você foi chamado para isso. Deixa eu botar aqui atrás para mim não se perder. E agora eu quero falar das coisas que Deus busca em um homem para usá-lo. Quando Ele coloca os seus olhos sobre as nossas vidas, como eu disse, Ele não olha para os nossos defeitos. As nossas limitações, esquece, o Senhor não olha. As minhas oscilações na presença de Deus, um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Não, o Senhor não olha para isso. Ele já sabe que essas coisas, nós vamos precisar, é preciso que passamos por isso. Porque na medida que vamos aprendendo, na medida que vamos buscando, na medida que vamos nos esforçando, nós nos tornamos crentes mais fortes. Nos tornamos homens mais inteligentes. Nos tornamos homens mais sábios através dessa mensagem. Então as nossas limitações ou as nossas oscilações não vão impedir nunca de fazer algo para o Senhor. E eu vou mostrar para você no final dessa mensagem. Talvez você esteja agora pensando, não, mas eu não posso fazer isso, eu não consigo nem orar, diácono Diego.
Eu não consigo falar do amor do Senhor Jesus para o meu colega no trabalho, sabe por quê? Porque se eu falar, ele vai me apontar o meu erro. Esquece isso, que o Senhor vai mudar a tua vida a partir dessa noite. Eu estou repetindo isso por diversas vezes para que você entenda que a sua vida não será mais a mesma. Não, não será. As suas atitudes não serão mais as mesmas. As pessoas vão falar, a tua esposa vai falar, que amor é esse? Que cuidado é esse que ele está tendo pela família dele agora? Meu Deus, o que aconteceu naquela rede de homens? Nós estamos debaixo de um ambiente profético. Nós estamos debaixo de uma palavra profética. E ambientes proféticos, o Senhor Jesus nos dá coisas novas. Ele nos entrega aquilo que nós temos pedido em nossas orações. O que você tem buscado? O que você tem pedido? Qual tem sido a tua prioridade? Pergunte isso ao Senhor essa noite. Diego, eu tenho pedido tantas coisas a Deus, tantas coisas. Não, comece a priorizar aquilo que é importante na tua vida. Eu anotei aqui no verso 17 a primeira qualidade de Davi. A Bíblia diz que ele era um homem que tocava bem, cuidava bem das malhadinhas, e quando tinha a oportunidade, seu Jairo, depois do almoço, depois dele ter batido aquele papazinho, ele sentava embaixo de uma árvore, as ovelhas ficavam ali no aprisco, ele começava a tocar a sua harpa. Ele começava a tocar devagarzinho a sua harpa. Eu acredito que aquilo ia acalmando, ia tranquilizando. E Davi, ele ia se aperfeiçoando, ao ponto de a Bíblia dizer que ele era um homem que tocava bem. E eu anotei aqui que Deus quer usar homens que façam as coisas com muito amor. O que o Senhor colocou nas tuas mãos? Ele colocou a bateria para ti, João? Busque tocar bem, cuide dela, chegue cedo, pegue um paninho, sabe, João? Vai ali, dá uma limpada na bateria e já vai adorando. Pega as baquetas, dá uma limpada, ajusta o banco, cuide daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Tá entendendo? Diácono Diogo, o Senhor Jesus te deu a rede de jovens? Continue dessa forma. Ame aqueles jovens. Ensine aqueles jovens. Mostre a eles o caminho correto que eles precisam percorrer. Trate esses jovens com amor. Com amor. Era o que Davi fazia. Pastor João, o Senhor Jesus nos entregou. A nossa vida está debaixo da tua cobertura. Cuide de mim, cuide. Se um dia eu tropeçar, vai atrás de mim, não me deixe. Faça como aquela imagem, sai correndo, me busque. Não permita que eu me perca. Cuide de mim, cuide desses homens que estão aqui essa noite. Amor, amor, faça bem aquilo que o Senhor Jesus te entregou. Davi tocava bem. Por isso que ele foi chamado. Chama ele, eu conheço um filho de Jessé, ele toca bem. Deus via Davi no pasto antes de ungí-lo rei. Eu vou ter que correr por conta da hora. Eu anotei aqui que Davi tinha de 10 a 15 anos quando ele foi ungido rei pela primeira vez, dentro da sua casa. Davi fazia tudo com qualidade. Tudo que ele pegava para fazer, ele queria fazer atingir a sua perfeição. Até ele olhar e falar assim, não, isso aqui agora tá bom para mim. E é por isso que ele é conhecido. A primeira característica, ele tocava bem. Com 15 anos de idade, ele foi ungido. E essas qualidades estavam sobre a sua vida. E aqui eu te faço uma pergunta essa noite. Como tem sido, ou como está o seu desempenho dentro da sua casa? Como está o seu desempenho no seu trabalho?
Sabe? Qual tem sido o seu empenho dentro dessa igreja? Será que quando o Senhor Jesus colocar os olhos sobre você, e isso vai acontecer essa noite, Ele vai conseguir enxergar em você qualidades que vão levar vocês a lugares mais altos? Que vão levar vocês a conquistar coisas que aqueles que estão ao seu redor e de redor não vão acreditar? Mas quais qualidades são essas que estão dentro de mim? Primeiro, você precisa fazer bem aquilo que o Senhor Jesus colocou nas tuas mãos. Segunda coisa que eu anotei aqui, você precisa ser forte e ser valente. Deus quer usar homens esforçados. Davi era esforçado. Não é verdade? Davi era valente. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Davi não tinha idade para ser rei, foi ungido rei, mas tinha idade para cuidar das malhadas, ainda pequenininho. Olha que tremendo. Foi ungido, mas não podia exercer. Há um processo para chegar àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Foi assim na vida de Davi. Davi foi ungido e se calou. Havia um processo. Ele precisava galgar algumas coisas. Ele precisava caminhar em direção àquilo que Deus disse que ele seria. Tu serás o novo rei de Israel. Mas nessa caminhada pode acontecer alguns tropeços. Nessa caminhada algumas dificuldades irão se levantar. Nessa caminhada pessoas vão nos julgar. Nessa caminhada, pessoas vão desacreditar das nossas vidas. Mas nós precisamos fazer igual Davi. Calados, somente buscando aquilo que o Senhor me prometeu. E se Ele prometeu, Ele é fiel e Ele vai cumprir. O que o Senhor te prometeu na sua convenção. O que o Senhor disse para ti quando você se converteu. Quais são os planos que Deus falou no teu espírito, no seu coração, que Ele faria através da sua vida? Será que Ele mentiu? Será que Ele não vai fazer? Será que não vai acontecer? Hein? Deus um dia disse para mim que eu seria um diácono. O pastor João estava do meu lado. Nós estávamos pintando uma parede na casa do Júnior. Uma irmã entrou. Quem está aí? Entrou, foi lá, falou com todo mundo. E tu é diácono? Eu falei, não. Ela, se prepara, o óleo vai cair na tua cabeça. Mas tu acha que foi no outro dia que o óleo caiu sobre a minha cabeça? Não. Tu acha que foi no próximo ano? Também não. Havia uma história. Eu precisava trilhar esse caminho e se me mantesse firme, para que lá na frente eu fosse abençoado naquilo que Deus tinha me prometido lá atrás. O que Ele te prometeu essa noite, não esqueça do que o Senhor te prometeu. Traga à memória o que o Senhor te prometeu essa noite. Ele quer te usar. Você vai ser esse homem que Deus quer usar para transformar o bairro de Guadalupe. O acontecimento que teve ontem, quando vieram me falar, eu falei, nós estamos orando menos. Nós estamos orando pouco. A igreja não está se colocando no lugar que deveria se colocar. Essa chacina não pode acontecer num lugar que tem mais de 200 igrejas. Nós precisamos nos colocar nessa brecha. O mundo espiritual, se nós somos homens e mulheres de Deus, precisam estar sob o nosso controle como igreja. Quantos estão entendendo isso essa noite? Quantos estão entendendo que foram chamados para ser transformadores de vidas essa noite? Quantos querem sair daqui e ser esse homem que nós estamos lendo na mensagem essa noite? Se você quer, faça assim, Senhor, eu quero. Não tenha medo, levante a sua mão se você quer ser esse homem. Fala, Senhor, eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse transformador de vidas. Não tenha medo, só confie. Só acredite, só creia que Ele vai te usar. Deus não busca homens desocupados. Isso aqui é tremendo. Que muitas das vezes nós esperamos tempo para poder adorar o Senhor. Não é verdade? Eu não tenho tempo porque o meu trabalho, ele toma muito meu tempo.
Quando eu chego em casa, eu tenho que lavar o quintal por conta dos cachorros, eu preciso ir na padaria. Deus não busca homens desocupados, Ele busca homens ocupados, homens cheios de tarefa. Davi, quando foi chamado para ser ungido rei, ele estava cuidando, trabalhando e olhando as suas ovelhas, ou as ovelhas de seu pai. Aonde os irmãos de Davi estavam quando o profeta Samuel chegou? Todos dentro de casa. E Davi, aonde estava? Trabalhando. Manda chamar ele. Talvez você tenha dado desculpa para Deus. Não, eu não posso porque hoje eu não tenho tempo. Ei, você tem tempo. Basta você priorizar Deus na sua vida. Você precisa colocar o Senhor Jesus como prioridade. Você precisa colocar aquilo que Ele te entregou como prioridade. Você precisa colocar a sua família como prioridade. Os seus filhos, eles precisam ser prioridade para você. O seu ministério tem que ser prioridade para você. Ah, mas o meu dia está lotado, são 24 horas, tinha que ser 28, 30. Não, é com 24 horas. É assim mesmo, cheia de coisas para fazer, que Deus vai falar: vem, é você que eu quero. Todo ocupado, cheio de coisa para fazer, eu vou te dar mais uma. Você será transformador de vidas. Tremendo. Calma que eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso, pastor. Não pula a mensagem não, deixa eu chegar, já está acabando. Então o Senhor Jesus nos dá estratégias e oportunidades. Sabe como o Carlinho está aqui hoje? Claro que ele já tinha gerado no seu coração a vontade de vir aqui. Não é verdade? Porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Nós apenas temos que fazer a ponte para convidá-los. Vem. Carlinho estava jogando, cheguei para jogar um futebol 8 horas da manhã. Carlinho estava no time jogando contra. Daqui a pouco nós esbarramos no meio de campo, tudo muito rápido. Aí Carlinho, tem a rede de homens lá terça-feira, você vai? Não, eu vou. Ele seguiu para a jogada dele, eu segui para a minha, e o Carlinho está aqui sentado essa noite. Não é verdade, Carlinho? E estratégias nós precisamos. Não importa o local, não importa onde nós estamos, não importa se a minha vida está cheia, o Senhor Jesus sempre vai nos dar a oportunidade para falar do seu amor. Sempre nós vamos ter oportunidade para convidar alguém, seja no mercado, seja na academia, seja no Uber, seja no ônibus, seja no trabalho, seja onde for, você vai ter oportunidade. Convide, porque você será transformador de vidas. Quando Samuel chegou para ungir os seus filhos, os filhos de Jessé, todos eles estavam em casa, todos estavam dentro de casa. Mas tinha um que não estava. Tinha um que estava trabalhando. Tinha um que estava ocupado demais. E se você buscar a história de Davi, se você ver da onde ele veio, por que ele nasceu, como ele foi gerado, talvez você vá se escandalizar. Era por isso que ele ficava lá atrás, não é, pastor? Largado, jogado, sabe? Os seus irmãos, Davi, não, deixa ele cuidando lá, nós vamos para a guerra, nós vamos lutar. Nós fomos chamados para isso, ele não. Ele é filho de um fruto de um pecado. A Bíblia diz isso. Mais uma coisa, Deus quer o homem usar homens de guerra. Deus quer homens dispostos a lutar. Antes de derrotar Golias, Davi, ele já lutava com ursos e leões. Ele tinha tanto amor pelas suas ovelhas, ele tinha tanto amor pelo aquilo que ele fazia, que quando o leão vinha, ele entrava na frente e rasgava aquele leão no meio, rasgava o urso no meio, mas não permitia que eles se achegassem às ovelhas de seu pai. Tinha muito amor. Era um homem de guerra. Davi era um homem de guerra. E vou dizer para vocês, Davi era apenas um jovem quando ele fazia todas essas coisas. Mas um dia ele foi chamado para se apresentar a Davi. Um dia ele foi chamado para servir a Davi. E ele tinha por volta de 16 a 19 anos.
E a Bíblia, ela mostra que ele deveria ter entre essa idade. Ela não afirma, mas ele deveria ter entre 16 a 17 anos, quando ele fazia todas essas coisas que eu acabei de ler aqui. Ó, Números 3:1. Números 3:1. 1:3, desculpa, Números 1:3. Só pra gente... Tá acabando já, tá, gente? Números 1:3. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército de 20 anos para cima. Quantos anos? 20 anos para cima. A guerra estava rolando. Golias já estava todos os dias afrontando. E Davi foi somente para servir a Davi. Não tinha idade, mas já era um guerreiro. Não tinha idade, mas já era um guerreiro. Era tão jovem, mas já era um guerreiro. E nós precisamos ser esse guerreiro, ou ter essa qualidade que Davi tinha em sua vida. E eu gosto sempre de dizer, eu costumo dizer isso, que por conta dele ser um guerreiro, Deus permite que Golias se levante para ele promover a Davi, ou para Davi chegar ao propósito que Deus tinha para Israel e para a sua vida. Davi não precisava lutar com Golias. Deus já olhava, já via tudo que Davi fazia por conta das ovelhas. Deus olhava, já tinha visto todo o cuidado que ele tinha com as suas ovelhas. E Deus deveria pensar assim: se esse homem for ungido rei, ou se eu ungir ele rei, ele vai cuidar das vidas, assim como ele cuida das ovelhas. Se ele faz isso com as ovelhas, imagina o que ele não vai fazer com o meu povo. Olha que tremendo. Eu estou conjecturando, a Bíblia não fala isso. Se ele cuidava das ovelhas com todo o amor, imagina o que ele não iria fazer com o povo. E quem foi o maior rei de Israel? Vocês sabem? Não tem outro, foi Davi. Um homem que errava, um homem que pecava, um homem que fazia, você já sabe toda a história. Esse foi o maior rei de Israel. Não há outro. Última coisa que a Bíblia nos ensina, que é uma característica que Davi tinha: ele falava e se expressava bem. Eu anotei aqui: Deus só vai usar homens que estão dispostos a aprender. Deus só vai te usar se você estiver disposto a aprender. Mas aprender de que forma, diácono Diego? Buscando, lendo, tendo conhecimento dessa mensagem, sabendo quem era Davi, o que Deus fez na vida de Davi, como foi o término da vida de Davi. Quando eu busco conhecimento dentro desse livro, quando eu busco conhecimento dentro dessas histórias, eu percebo que cada homem de Deus que está dentro dessa Bíblia tem uma característica minha, seja ela boa ou seja ela ruim. Abraão, pai da fé. Eu tenho fé, pastor. Davi, um dia pecou. Eu pequei também um dia. E eu peco até hoje. Se o Espírito Santo não me alertar, se o Espírito Santo não acender aquela chavezinha e falar assim: ei, Diego, cuidado que isso é armadilha. Eu vou pecar, eu vou errar. A minha carne, ela me puxa para o pecado, ela me puxa para o lamaçal, mas o Espírito, ele me puxa e me lembra: não vai por aí, a vida eterna, ela é por esse lado aqui. Então, quando eu busco conhecimento, eu me torno um homem mais forte. Quando eu busco conhecimento, eu me torno um crente mais forte. Quando eu busco conhecimento, eu passo a ser um transformador de vidas. Mas você precisa ter humildade para aprender. Você precisa ter humildade e reconhecer que você precisa aprender. Quer pregar esse evangelho? Mergulhe dentro desse livro. Quer anunciar as boas novas? Congregue com amor.
ganhe vidas. Diácono Diego, mas como Davi falava bem, numa época que não tinha escola. E com a certeza que tu me dá, Diácono Diego, que ele era um homem que falava bem. Basta nós lermos o Salmo que foram escritos. Não é verdade? Quando lemos o livro de Salmo, nós percebemos a inteligência que aquele homem tinha. Inteligência que não era humana, era vinda de Deus. Inteligência que era do Espírito que habitava sobre ele. Porque quando eu dei início a essa mensagem, a Bíblia dizia que o Espírito se apossou de Davi quando ele foi ungido. O Espírito do Senhor entrou sobre a vida dele. Antes, no Antigo Testamento, eles lutavam para que esse Espírito se apossasse ou vivesse. Eu e você temos essa oportunidade. Após a morte do Messias naquela cruz, Atos dos Apóstolos 2 nos ensina que o Espírito desceu. Hoje ele vive dentro de mim, ele mora dentro de mim, ele está dentro de você. Deixa ele se movimentar e fazer aquilo que ele quer e precisa fazer através da tua vida. Esse Espírito mora dentro de você. Esse Espírito está dentro de você. Esse Espírito, ele quer se movimentar com mais velocidade dentro de você. Esse Espírito, ele quer ganhar vidas através de você. Esse Espírito, ele quer anunciar as boas novas através de você. Desculpa. Esse Espírito, ele quer que você imponha as mãos sobre o enfermo e os enfermos sejam curados. Esse Espírito quer que você coloque as mãos sobre os endemoniados e os demônios saiam dos seus corpos. Esse Espírito quer que você entre em uma casa e aonde a treva, pum, chegou a luz. Esse Espírito, ele habita dentro de você. Mas você só vai sair daqui sendo um transformador de vida se você entender o que está sendo ministrado essa noite. Agarrar essa mensagem com todas as suas forças e não permitir que o inimigo das nossas almas venha e roube ela de você. Porque quando ministramos, o mundo espiritual ele começa a se movimentar. Não é verdade? Uns vão sair daqui com a sua vida transformada. Uns vão sair daqui sendo pais diferentes. Uns vão sair daqui sendo homens diferentes. Mas por que tu só fala uns, Diácono Diego? Porque a tua vida só vai mudar se você decidir e guardar essa mensagem. Se ela entrar aqui e sair aqui, eu vou ser o mesmo Diego quando eu entrei 8 horas da noite naquela porta. Mas se eu agarro essa mensagem, eu vou sair daqui sendo um homem diferente. Eu vou pregar o Evangelho na minha escola, eu vou pregar no meu trabalho, eu vou pregar para minha esposa, eu vou pregar para os meus filhos, eu vou pregar para os amiguinhos dos meus filhos, mas eu vou pregar porque eu entendi que um Espírito mora dentro de mim e me fez um transformador de vidas. Então Davi falava bem. E sabe qual é o problema de muitos homens ou de muitas pessoas? Nós falamos que queremos ser usados por Deus, mas não somos humildes para sentar para aprender. Nós queremos ser usados por Deus, mas levamos uma vida de qualquer maneira. Nós queremos anunciar essas boas novas, mas levamos as nossas vidas de qualquer maneira. Deus não chama homens para fazer as coisas deles de qualquer maneira. Você precisa ter cuidado e amor. Não é de qualquer forma esse Evangelho. Não é de qualquer forma que Ele vai te entregar as coisas que Ele te prometeu. Não pense você que veio aqui essa noite que foi um acaso, ou porque alguém te convidou. Não, não foi por isso. Ele te trouxe para poder te alertar e dizer: ei filho, eu conto contigo, e tudo que eu te prometi na tua conversão vai acontecer. Basta você crer e tomar uma posição hoje. Hoje, quando caminhamos com Jesus, quando caminhamos em direção à cruz, quando nos doamos por conta desse Evangelho, quando nós não ligamos para as coisas dessa terra, quando pessoas são mais importantes do que coisas,
Você está no caminho certo. O que tem sido mais importante na tua vida? São coisas ou são pessoas? São as coisas dessa terra ou são as vidas que estão perdidas nessa terra? O que tem sido mais importante para você? Quer ser usado por Deus? Quer ser conhecido como um homem de Deus? Quer que as pessoas te olhem e percebam que você é um transformador de vidas? E isso não é para te gabar ou levantar a tua autoestima, não. É para que elas entendam que existe um espírito dentro de você que te traz vida e faz você sonhar todos os dias. Um dia eu olhei para trás no meu evangelho. Eu decidi deixar esse lugar. Estava focado naquilo que Deus tinha para a minha vida, mas comecei a olhar para os problemas, sabe? Comecei a olhar para as dificuldades, comecei a dar ouvido àquilo que não era para mim ter dado e decidi sair. Juntei as minhas coisas, peguei minha malinha e falei: eu vou embora para minha casa. Eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de ministério, eu vou ficar em casa. A minha vida estava assim. Do nada, minha vida parou. E eu achei que eu ainda estava com esse espírito dentro de mim. Quando eu percebi, meu carrinho já estava descendo. Quando eu dei por conta, a velocidade tinha aumentado. Quando eu abri os meus olhos, eu estava afundado em meio a um lamaçal de pecado. Eu não conseguia olhar nem para um lado e nem para o outro. Eu só chorava. Seu Jorge compartilhou esses momentos comigo. E eu pedi a Deus mais uma chance. Senhor, me puxa de novo. Me resgata de novo. Me leva para a tua casa de novo. Eu não aguento mais viver esta vida que eu estou preso e amarrado em um lamaçal de pecado. Não é isso que eu quero. A minha vida está destruída. A minha esposa estava quase indo embora. Os meus filhos já não me enxergavam mais como o pai que eu era. Então eu tinha que voltar. E aquilo começou a queimar dentro de mim. Eu comecei a pedir forças a Deus para orar. Eu comecei a orar. Eu comecei a pedir ajuda. E eu comecei a orar. E eu comecei a pedir ajuda às pessoas. As pessoas começaram a orar pela minha vida. Começaram a jejuar pela minha vida. Eu tive forças para vir no culto. Lembra disso, pastor? Eu me ajoelhei aqui. Eu lembro como se fosse hoje. Eu me ajoelhei aqui. Eu não tinha forças para orar. A única coisa que eu pedi a Deus foi o seguinte: eu falei: Senhor, tu me chamou para anunciar as boas novas. Foi o Senhor que falou comigo. Me dá mais uma oportunidade. Era essa a oportunidade que eu queria. Talvez você está aqui e o Senhor Jesus está te dando essa oportunidade hoje de novo. Talvez você um dia congregou aqui, esteve junto conosco e olhou para essas mesmas dificuldades que um dia eu olhei. Sabe, deixou as coisas que o Senhor tinha para a tua vida, pegou todas elas, botou dentro de uma mala e escondeu dentro do guarda-roupa lá no fundinho. Pegue tudo de novo essa noite. Vai lá, junta tudo aquilo, volta. Vem fazer a obra, filho. Você fala bem, você vai sair daqui falando bem. Você é um guerreiro, você vai sair daqui sendo um guerreiro. Você é um homem valente, você vai sair daqui um homem valente. Mas volta, o Senhor diz isso para vocês essa noite. Chegarás um novo tempo a partir de hoje. Vocês serão conhecidos como homens que transformam vidas. A sua família será referência para os vizinhos. As suas atitudes serão referência para as pessoas de Guadalupe. As suas decisões serão todas elas baseadas naquilo que Deus tem para a tua vida. O homem longe de Jesus perdido. Mas diácono Diego, como eu faço para poder ser esse homem? É simples. Eu anotei aqui. Abraão, quando foi chamado: Senhor,
eu sou velho. Moisés, quando foi chamado, Senhor, eu sou gago. Não é isso que as pessoas dizem? Gideão era pobre. Jonas decidiu fugir para não anunciar essas boas novas. Jeremias era desprezível. E a samaritana teve vários casamentos, mas todos eles fracassados. Zaqueu tinha péssima reputação diante da sociedade. Paulo era fariseu, matava os cristãos. E Timóteo, que tinha úlcera e achava que teria dificuldade para dar continuidade nesse evangelho. Mas, diácono Diego, por que tu está lendo a história desses homens? Por que tu está trazendo as características desses homens para mim? Porque a sua vida só vai ser mudada e transformada se você quiser e dar um passo à frente essa noite. Esquece os problemas, esqueçam as dificuldades. Não olha para a sua limitação, não olha para a sua oscilação. Ai, diácono, se eu aceitar Jesus, ou se eu der um passo à frente essa noite querendo ser esse homem, amanhã depois eu posso esmorecer. Eu vou atrás de você, o meu pastor vai atrás de você, a rede de homens vai atrás de você, porque você tem que entender que você foi chamado para transformar vidas. Nós vamos te ajudar, eu preciso de vocês. Queria que vocês se colocassem de pé essa noite. Diácono Arilton vai estar colocando um louvor ali. E você vai fechar os seus olhos. Desculpa pela hora, nós já começamos um pouquinho tarde. E na medida que esse louvor for... Pode aumentar, por favor, Diácono Arilton. Feche seus olhos. Na medida que esse louvor ele for tocando, lembre daquilo que o Senhor te prometeu. Eu largo tudo pra viver o tudo. Tem coragem? Eu largo o erro pra viver Jesus. Tem coragem? Eu largo a vida pra viver a tua. Tem que ter coragem para tomar essa atitude essa Ele noite. me refaz. Oh, Jesus. Eu largo tudo pra viver o tudo. É tudo. Larga tudo e vem viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Sai do raso, vem para um lugar mais fundo, vem. Busco como Vem. preciso respirar. Saia do raso essa noite. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Cante mais forte. Tem coragem de dizer isso para o Senhor essa noite? Me refaz. Será que você consegue abrir a sua boca e pedir para que o Senhor refaça a tua história novamente, assim como um dia eu fiz aqui dentro desse lugar? Como tu és. Me ensina a ser Ele Jesus. está te dando mais uma oportunidade essa noite. Como tu és, Jesus. Eu largo tudo pra viver o tudo. Para largar tudo tem que Eu ter largo o muita erro pra coragem. viver Jesus. Eu largo o erro pra viver Jesus. Larga o erro, vem viver Jesus, vem essa noite. Eu largo a vida pra viver a tua. Deixa a sua vida e vem viver os planos de Deus. Me refaz. Deixa a sua vida e vem viver aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu largo tudo pra viver. Um dia ele olhou para os discípulos, primeiro Pedro, e falou assim: ei Pedro, vem, larga essa rede que eu vou te fazer pescadores de homens. Pedro largou tudo e seguiu a Jesus. Busco como a que preciso. É uma decisão. Quebra
Só você sabe como está a tua vida. Só você sabe o que Deus te prometeu na tua conversão. Só você sabe o que Deus te prometeu quando você estava na presença dele. Só você sabe o que o Espírito falou contigo quando você congregava dentro dessa igreja. Ei, nada mudou. Ele é o mesmo. A história é a mesma. Os planos deles são o mesmo. Mas você precisa entender isso e dar um passo à frente essa noite. Peça a ele, diga: Senhor, me refaz. Diga: Senhor, me refaz. Se possível, me quebra de novo. Se possível, me quebra novamente. Mas não deixe eu sair daqui da mesma forma que eu entrei. Não, não, não. Você vai ser um homem novo essa noite. Oh! Eu quero ser. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Pega as suas mãos o mais alto que você puder. Ainda que doa. Ainda que doa. Oh! Ainda vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo o meu eu. Larga o teu eu essa noite. Joga fora todo eu. Joga fora todo empecilho essa noite. Ei, ele te chama. Sai do raso e vem viver aquilo que Deus tem para tua vida essa noite. Eu acho que você não entendeu. Se você tivesse entendido o que Deus tem para fazer na tua vida, você já estava ajoelhado, lançado no chão essa noite, pedindo: Senhor, me perdoa, mas me dá mais uma oportunidade, Senhor. Ei, é contigo. É você limitado. É você que oscila. É você que Jesus está chamando essa noite. Ele vai te fazer um transformador de vida. Só aqueles que querem viver algo novo essa noite. Não estou te chamando para você aceitar Jesus. Isso não é um apelo. É somente aqueles que entenderam e querem viver algo novo essa noite. Vão sair dos seus lugares e vão vir aqui na frente receber uma oração. Só aqueles que entenderam que precisam viver esse propósito. Só aqueles que entenderam que precisam ser esse transformador de vidas. Só aqueles que entenderam que não há mais lugar no mundo para você vão sair do seu lugar e virá receber uma oração aqui na frente. Vou repetir: não estou te chamando para ser crente. Não estou te chamando para aceitar Jesus. Eu estou te chamando para que Ele possa te dar um papel em branco para você começar a tua história novamente. Ele tem ministério para você. O ministério que Ele te prometeu ainda aguarda por você. Aquilo que Ele te prometeu ainda está aqui nesse altar, esperando por você. Eu não estou querendo trabalhar no seu emocional, não é isso. Eu estou querendo dizer que o Senhor Jesus te ama e está te dando mais uma oportunidade essa noite. Quer essa oração? Quer sair daqui com a sua vida diferente? Quer chegar em casa sendo um homem, um marido ou um pai diferente? Quer sair daqui sendo um vaso novo? Deixando o raso e indo mais profundo aonde Deus quer te usar? Vem aqui na frente. É a última oportunidade. É a última vez que eu vou falar isso contigo. Eu vou te dar um minuto para você orar ao Senhor. Eu vou te dar um minuto para você falar com o Senhor. Eu tenho certeza que Ele falou contigo através dessa mensagem. Eu tenho certeza que Ele está falando contigo agora. Eu sei disso. Tu está se sentindo incomodado. É o Espírito do Senhor dizendo: vem, eu vou reconstruir a tua história. Vem, eu vou fazer de você um homem novo. Vem, as suas atitudes serão outra a partir de hoje. Vem, você não vai ficar mais no raso. Você vai mergulhar e vai receber tudo que eu tenho para a tua vida essa noite.
vem. O Senhor Jesus diz, vem. O Senhor Jesus te chama, vem. O Senhor Jesus quer mudar a tua história, vem. Ele está falando contigo. Não relute, não fique preso nesse chão, não fique preso nesse lugar. O Senhor Jesus está te dando mais uma oportunidade. Jesus, eu quero ser, Senhor, me ensina, ainda que doa, ainda que doa, eu largo meu erro. Mais uma vez, ainda que dor, eu quero ser moldado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Oh. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Senhor, nós entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas ao Teu propósito, Senhor. Que a Tua palavra se estabeleça sobre as nossas vidas. E que esse seja um tempo de recomeços. Que esse seja um tempo de reposicionamento. Que esse seja um tempo de entendimento. Que esse seja verdadeiramente um tempo de uma grande expansão em todos os níveis e em todas as áreas de nossas vidas, como foi profetizado e declarado nessa noite, que o Senhor nos vire de cabeça para baixo, que o Senhor nos ponha no centro do Teu querer e da Tua vontade, porque não há como resistir à Tua vontade, Senhor. Não há como fugir do tempo determinado por Ti. Podemos andar para a direita, para a esquerda, mas quando o tempo do Senhor chega, a mão do Senhor nos puxa, a graça nos arrebata para o centro do propósito de Deus. E que assim seja, Senhor. Que essa palavra profética se estabeleça sobre a vida de cada um de nós, que hoje, pela graça, fomos arrebatados até esse lugar, Senhor. Não é o lugar, Senhor. Não é a denominação, não é o homem, é a Tua graça. A Tua graça nos ministrou a verdade estabelecida por Deus dentro do propósito. Foi proclamado, Senhor, e não há como fugir da Tua vontade, Senhor. Toma cada um daqueles que entraram por essas portas conduzidos pelo Teu Espírito, como foi profetizado, que eles saiam daqui com essa palavra remoendo em seu Espírito, Senhor. Nós oramos gratos por Ti, te agradecemos por esta mesa, Senhor. Que o Senhor abençoe esta mesa, esse tempo que teremos de comunhão, Pai. Nós oramos gratos por tudo e temos uma certeza em nossos corações, que o Senhor está conosco e a Sua obra se cumprirá em nossas vidas. Assim oramos, gratos por tudo. E se você crê, se você recebe essa mensagem sobre o Teu Espírito, se você crê que Deus tem um chamado sobre a tua vida, se você crê que Deus tem um propósito a realizar em sua vida, nós vamos terminar esse tempo de adoração dando um forte aplauso ao nome do Senhor Jesus, amém? Mais forte que você puder. Aleluias, amém? Glória a Deus.